semana passada, retornou o Brasil o efetivo da COD, que foi dos Estados Unidos solicitar junto ao Exército dos Estados Unidos. Do povo brasileiro. Então, basicamente é isso. Se ela se repete, o senhor conseguiu identificar no passado, em algum momento, algo parecido, ou se não, se realmente estamos mudando não só por causa da tecnologia, das facilidades que a sociedade muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Eu vou me permitir fazer uma pequena digressão sobre a questão da filosofia da história. Na minha posição, no que eu tenho produzido, eu não acredito que a história se repita, né? Porque as circunstâncias, as pessoas são sempre únicas ao longo da história. A história se desenrola. Existe uma certa visão materialista que tende a apresentar, a epicurista particularmente, como uma cíclica. Há dificuldades muito grandes nessa ideia. O que a história deixa, assim, são lições. Ela não se repete, mas ela deixa lições. E porque a história ela é uma combinação de circunstâncias, de momento, de espaço, de tempo e de pessoas. E as pessoas são sempre imprevisíveis. O ser humano ele consegue enfrentar situações inusitadas, inesperadas e apresentar soluções sempre inesperadas. Há sim problemas. Aí eu estou de pleno acordo. Nós estamos de volta sob a ameaça de repetir o terrível século XX. O que tivemos no século XX? Uma das maiores pensadoras, Hannah Arendt, nos alertou no auge da Guerra Fria sobre o que estava acontecendo. O desafio, de novo, às democracias, a experiência parlamentar, a tolerância. E isso sendo conduzido, haver uma opinião pessoal, de uma maneira profissional. Em tudo isso que nos assedia hoje em dia, essa inquietação generalizada, é possível nós identificarmos uma ação profissional na desinformação, que destrói as nações por dentro. Como eu alertei aqui, destrói, antes de tudo, a vontade da sociedade de se defender. Eu entendo, sem nenhum risco de ufanismo ou de patriotado, que a nossa sociedade é uma sociedade que teve sorte na nossa formação. A formação e evolução do país. Porque, apesar de o Brasil, sem dúvida, a espada, não há dúvida que o país se fez sob a espada e sob a cruz na catequese. Mas a cruz que ajudou a formar o Brasil, ela ficou afastada das guerras religiosas. Isso é uma marca terrível nas sociedades europeias, por exemplo. Quem vê um filme sobre a Irlanda do Norte, quem vê um filme sobre a Guerra dos 30 Anos, nós ficamos ao largo disso. Na Guerra dos 30 Anos, como Gilberto Freire dizia, a guerra que escreveu a sangue o endereço do Brasil, outra fase memorável de Gilberto Freire, o Brasil se defendeu, a sociedade se defendeu. É interessantíssimo, porque alguns comandantes holandeses se casaram com brasileiros, se converteram e passaram a viver no Brasil, depois de prisioneiros. Então, a nossa sociedade mostrou, desde o início da sua formação, um caráter. Por isso que eu acho que determinados carimbos que estão se usando no mundo hoje em dia, de identitarismo, não cabem na história brasileira. A sociedade brasileira é mestiça, é tolerante e é sincrética, de qualquer ponto de vista. Então, isso nos dá uma capacidade de absorção e de resposta aos desafios muito grande. O país, eventualmente, pode se dizer, um país lento. Não, não é um país lento. É um país profundo. O Brasil é um país profundo, muito mais antigo do que nós temos consciência dele. O país não começa em 7 de setembro. Né? O país começa ao longo de 3 séculos de formação, vai se constituindo e se transforma em nação autônoma no 7 de setembro. E luta para permanecer unido, para aproveitar aquela solidariedade que nós vimos aqui das províncias se ajudando. Não, nós vamos permanecer unidos. Eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação no bicentenário da independência para a Comissão Portuguesa de História Militar, mostrando os erros das cortes na estratégia de guerra contra o Brasil, na Guerra da Independência. Eles jamais entenderam aquilo que eles haviam participado. O Brasil não ia haver o Grão-Pará unido a Lisboa, Brasil. Então,
Existem certezas por trás desse ambiente de insegurança que nós estamos vivendo hoje. Existem desafios que estão se repetindo. Existe um desafio. O grande desafio que hoje está se repetindo é o desafio à forma ocidental de viver, à forma de organização política e social. O capitalismo, da democracia, da tolerância, da liberdade de expressão, da garantia dos direitos individuais, dos direitos humanos. A Segunda Guerra Mundial foi travada para isso. E o Brasil, desculpe a expressão, é sócio, atleta e fundador da ONU. Nós seríamos o 6º membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nós seríamos o 6º membro. Nós saímos da guerra, sim. Nós demos um exemplo, não houve só plano Marshall. Houve um plano Marshall aqui na América do Sul e o Brasil, estou dentro. E nós começamos a história do nosso desenvolvimento pelo que nós fizemos na Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil é um país afortunado, com todas as nossas contradições, os nossos desafios, né? É um país que coloca de maneira muito clara na sua política de defesa e na política externa que a nossa prioridade é o desenvolvimento, a segurança para o desenvolvimento. Nós não vivemos nos armando para atacar os outros, porque a nossa epopeia de construção foi ao longo de todos esses séculos, ocupando espaços, né? Disputando com os rivais, os nossos antecedentes portugueses, os espaços. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, há coincidências? Há coincidências, sim. Há coincidências de ameaças que estão surgindo, mas elas têm um formato diferente. Nós não podemos hoje dizer que essa desinformação praticada hoje contra o nosso país, inclusive, é exatamente aquela da Guerra Fria. É difícil nós dizermos até hoje quem é. Quem é o autor exatamente disso. Mas está aí a ameaça. Mas a nossa força está no que nós somos, como sociedade, como nação. E, em última instância, é o Exército Brasileiro, como herdeiro de toda a tradição marcial do povo brasileiro, que é a última linha de defesa ao que possa vir por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Devido à restrição de tempo, encerramos.